Paulo, conta pra gente uma situação que você já vivenciou com a Brasília, uma viagem, conta pra gente. Uma vez eu fui em Belo Horizonte e saí de lá domingo às 7 horas da noite, debaixo de uma tempestade. E ali de Itabirito até Congonhas, chovendo muito, tudo alagado. E eu vim com ela vencendo legal. E quando eu fui em Cabo Frio também no encontro lá, foi bem maneiro. A gente, depois de curtir legal assim, o passeio, e nós somos uma galera de Volkswagen, então foi bastante gente. Legal, e ela anda bem, né? Anda, os carros que eu tenho assim, eu até gosto de dar uma acelerada boa nela. Dá pra curtir legal, né? Aí assim, como ela tá ficando parada, tem que dar uma revisãozinha no carburador, né? Bacana. E qual que foi a viagem mais longa que você fez com ela? Você lembra? Eu fui em Cabo Frio, fui em Belo Horizonte, fui em Friburgo, já fui em Congonhas. Já foi em Aparecida também? Ou ainda não? Com ela não. Ainda não. Eu fui numa outra Brasília que eu tinha. Legal. Mas com essa aqui não. Ainda essa aqui ainda não... Mas assim, eu praticamente ia toda semana em Volta Redonda com ela. Então assim, usava ela para trabalho mesmo, aí toda semana eu tava indo nela para trabalhar em Volta Redonda. Bacana. Fala pessoal e amigos aqui do canal. Hoje eu tô aqui fazendo alguns vídeos mostrando aqui alguns carros do Paulo. E inclusive, olha o que tá aqui atrás de mim aqui. Essa Brasília 1974. Eu vou mostrar um pouquinho dela aqui para vocês. Mas antes, pessoal, se inscreve no canal. Primeiramente deixa o like, né? E ativa o sininho, pois sempre quando tiver vídeo novo vocês vão ser notificados, beleza? Agora vou mostrar o carro aqui para vocês verem. Paulo, obrigado mais uma vez aí por nos atender. Fala para mim a respeito dessa Brasília 1974, conta um pouquinho dela, da história sua com ela. Bom, boa tarde. Não lembro precisamente já o tempo que eu tenho ela, mas apareceu também por acaso. Um conhecido meu me ligou um dia falando que um amigo dele, a mãe dele tinha uma Brasília desde zero e estava com vontade de vender, porque ela não ia dirigir mais. E eles achavam melhor não ficar com o carro lá, que ia ficar parado. Sim. E imediatamente eu fui lá olhar o carro, era até perto da minha casa. Cheguei lá e deparei com um carro assim muito inteiro, né, muito íntegro, e com uma história bem interessante, né? A gente pode ver ela, tem manual, nota fiscal dos acessórios. E assim, na época era um preço até razoável, já em relação aos carros de coleção. O próprio dono falou que ele não ia fazer leilão, não ia pôr preço, ele sabia que o carro valia um pouco mais, mas na época ele pedia 4.500 e eu falei, interessei muito pelo carro e tudo, só que aí eu preciso de uns dias para me capitalizar, né? E ele falou, não, tudo bem, eu guardo o carro, eu espero aí e tal. Aí falei, uns 10 dias, e aí, né, fui pensando como é que eu ia fazer. A gente sempre tem lá alguma reserva e aí vou ver o que eu junto lá e consigo adquirir esse carro. E eu tinha vendido um Fuscão, e eu comentando com um diretor de uma empresa lá que eu trabalho, falei, pô, vendi o Fuscão, o cara ficou doente, não me pagou, e agora apareceu uma Brasília e o dinheiro do Fuscão eu podia ter usado para tá comprando outro carro. E aí ele falou, mas quanto você precisa de dinheiro? Eu falei, eu tenho tanto. Conseguiu assim, negociar com ele, vou passar né? lá no escritório, vou te dar um cheque, você vai lá e compra o carro, depois você me paga. E aí, né? Aí com essa ajuda você conseguiu negociar o carro. Aí liguei pro dono e falei, eu vou ficar com o carro. Pô, mas você resolveu muito rápido. Eu falei, não, eu consegui a logística financeira e eu vou pegar o carro. E aí peguei, até o estacionamento que eu guardava era quase que do lado onde ele estava, no prédio lá. E já isso foi numa terça ou quarta-feira, no domingo eu já estreiei ela lá no encontro de posse. O carro chamou muita atenção, né? O pessoal gostou muito, falou, nossa, uma Brasília muito inteira e tal. Depois da compra que você fez do carro, foi quantos dias? 3 dias depois? Evento. Legal. E assim, como o carro rodava, né? Não me preocupei muito com essa questão de ter que fazer uma manutenção, alguma coisa, que era um carro de uso também. E acabou que ela se tornou um carro meu de uso. Então assim,
além de ir nos eventos, eu usei ela muito para trabalhar, então assim, eu fui muito com ela em Volta Redonda, na região aqui de São João Nepomuceno, Barbacena, então rodei bastante com ela nessa situação e no uso diário também, para a questão lá de movimentação, de trabalho, das minhas necessidades do dia a dia. Uhum. E aí eu cheguei aí com ela em Belo Horizonte, Congonhas, Barbacena, Antônio Carlos, Friburgo, Teresópolis, Rio, Cabo Frio, né, Itaipava, Posse, mesmo aí Volta Redonda, Cataguases, Leopoldina. Então assim, é um carro que eu rodei bastante. Bastante encontro, bastante evento, né? Tanto dos eventos como nas questões aí de trabalho e lazer mesmo. Cheguei para a praia em Niterói, fui nela também. Fui nesse evento legal lá de Cabo Frio, que era um evento também do clube de antigos lá de Fusca Mania de Cabo Frio. Então assim, rodei bastante. Aí de vez em quando eu dou uma encostada e falo assim, eu vou deixar esses carros mais agora um pouquinho descansando. Tá certo. Mas eu tô com até planos agora de voltar a rodar nela de novo, inclusive até para sair nos eventos mais longos também. Que ela tem uma confiabilidade legal e tem um certo espaço, né? Dá para colocar umas bagagens. Que é importante quando você tem muito carro, é você fazer esse revezamento, igual você faz, né? Assim, na média eu tenho uns 4 a 5 que roda com uma frequência maior. E de 15 em 15 dias, assim, numa semana às vezes eu consigo rodar aí uns 15 carros. Né? Então assim, e esses carros que estão aqui nessa outra garagem aqui, acabou por alguma circunstância aí de junho para cá eu tenho andado pouco. A gente tem de muito evento, muitas outras, até viagem mesmo de passeio, e aí não tem dado tempo de vir cá funcionar, mas geralmente os que estão aqui são, a cada 10 dias aí eu estou sempre funcionando eles, eu revezo, levo um para uma garagem lá, trago outro para cá, mas a Brasília assim, já tô, tanto é que ela está até mais limpa, que eu lavei ela já e deixei ela até encapada para fazer a troca, mas aí não consegui vir aqui antes, mas aí eu acho que daqui uns 7 dias eu vou voltar a rodar com ela, vou trazer um outro carro para cá e vou pôr ela lá no dia a dia de uso. E você estava me contando aqui, vamos ver aqui, que você falou que ele tem o manual, né? Eu gosto assim, igual já tinha dito lá em outros vídeos. Sim. Eu gosto quando o carro tem manual, tem a documentação do histórico, né? Então ela tem o manual dela, né, o livrete de serviço que acompanhava, e o interessante é a nota fiscal, né? Exatamente, que você me falou, né? A nota fiscal aí de fatura, ela é 74, mas foi faturada em novembro de 73, né? Então numa concessionária do Rio de Janeiro, né? Rodasa Veículos. Isso aqui é uma cópia, que a nota original está guardada lá. Bacana, mas é história, né? É bacana. Para poder ficar no carro, né? E aqui é interessante que foi emitida uma nota com todos os acessórios que foi colocado no carro. Então esse puleiro aqui do para-choque, olha para vocês verem, do paralama. Tudo que foi feito no carro na época, é o que você está me dizendo, tá na nota. O pisca-alerta. Olha, pessoal, é um registro assim da época do carro. A tranca, né? do capô, que é fechado com chave, né, pelo lado de dentro. O porta-luvas. Porta-luvas também, que esses carros, né, não vinha com porta-luvas. Olha, pessoal, já vou aproveitar aqui, Paulo, e você me conta um pouquinho aqui. O interior todo original, O interior, né? Também todo original, né? Ela é o primeiro ano que saiu com esse volante cálice. Os primeiros modelos saíram com aquele volante bumerangue, né? Bumerangue, na verdade. Os primeiros modelos saíram com aquele volante. Então, o primeiro ano da Brasília saiu o cálice. Já o modelo dela já é o bumerangue. Isso. Né? Esse ano que já é 73, 74, né? Na verdade ela é 74 de documento. Sim. E detalhe, né? O banco, né? Agora também está precisando de fazer até uma restauração, mas é um banco que eles falam também que imita tipo um pijaminha, né? Isso. Aí, pessoal, tudo original da época. E o detalhe do forro do teto, que esse ano passou a ser o balãozinho, né? Que é estilo uns balãozinhos mesmo. E as primeiras Brasílias saiu furadinho igual o Fusca, isso, que é pintadinho de preto. É o detalhe. Na verdade aquilo é furado e pintado, e não é tudo, a gente acha que é tudo furado, aí tem uns trechos que é furado e uns trechos, né, pintado. Bacana. E assim, um carro bem legal, bem interessante, e assim, curti muito, e como eu disse, é confiável, a quantidade de viagens que eu fiz com ela. Porque você mantém, né, as revisões, né, praticamente o que eu fiz na época foi, quando os pneuzinhos fininhos ficaram gastos, eu optei por trocar com os pneus radial, já que eu rodava muito nela, então dá um pouco mais de estabilidade também.
Ah, sim. É até uma coisa que eu já tenho já procurado fazer nos outros carros também. À medida que os pneus finos estão gastando, eu tenho passado para esse pneu radial. Né? Então, já fiz no Fusca, na Kombi. Outro detalhe que você já tem faz isso nos carros que você tem, né? E outra coisa que você me falou também é com relação às rodas, né? Que você falou que elas também são datadas. Vamos mostrar aqui, aproveitar. Então elas têm as datas, né? E todas elas com a data aqui de outubro de 73. Olha, pessoal. Porque esse veículo praticamente já saiu para 74. Aí, isso. Bacana, Paulo. Obrigado mais uma vez, Paulo, por você ter nos atendido. E vamos mostrar os demais carros dele também, pessoal. É isso aí.